esse tempo que nós estamos falando sobre luz na escuridão, né? Eu estava... As palavras maravilhosas, né? As palavras estimuladoras sobre que essa luz que Deus acende em você possa brilhar. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, um pouquinho mais, né, sobre Mateus capítulo 5, explicar um pouquinho, né, o propósito da vinda de Jesus à Terra e o propósito da igreja. Na versão NVT, ele fala assim de uma forma mais moderna: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Agora, olha o verso 5. Não faz sentido, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma que suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vou pedir para o pessoal colocar ali a imagem, para você ter clareza do que o texto está falando. Eu gosto muito de imagens, né, para você nunca esquecer. O que é uma candeia? Né? Não faz sentido acender uma candeia ali atrás. Estão tentando, é um cesto, tá, gente? Quando a Bíblia fala alqueire, é cesto. É como você pegar um cesto de vime e colocar em cima de uma lâmpada. Então ele falou assim: não faz sentido você acender a candeia e depois cobrir a candeia. Mas é isso que acontece muitas vezes. Por que Deus acende a nossa candeia? Para ficar escondida, para as pessoas não saberem quem você é, quais são os seus dons? A candeia é acesa para iluminar. Ela é acesa para fazer diferença na escuridão. Né? E depois fala assim: as suas obras devem brilhar. Ou seja, a obra que Deus faz dentro de você, no seu coração, precisa se expressar em boas obras. Agora, a questão é: sua candeia está acesa de verdade? Vamos pensar sobre isso, porque interessante, a Bíblia é tão rica que nesse texto de Mateus, quando fala de luz, tem 3 significados diferentes. O hebraico é assim, o grego é assim. Quando fala de luz, o primeiro sentido de luz aqui é fós, que deu a palavra fósforo. Então, fósforo é uma luz que ilumina, que você acende e apaga. Agora, o segundo sentido da luz aqui é uma candeia, uma chama que não se apaga. O termo é caio, que significa acender a chama. E o terceiro significado é a capacidade de manifestar a chama que está acesa. Ou seja, o fósforo acende a candeia se ilumina e a lâmpada expressa. Então, esse é o propósito de Deus. Que a luz, a candeia, a paixão, o fogo que Ele acende no seu coração se expresse de alguma forma. Por isso não faz sentido você ter uma experiência com Deus e não ter manifestação dessa experiência. A própria palavra diz: não faz sentido você ter uma chama e colocar um cesto em cima. Agora, interessante é que o cesto, quando você coloca o cesto em cima de uma vela, fica uma luzinha, né? Assim, meio apagadinha, mas fica, não apagou totalmente. Então, muitas pessoas têm a ilusão de que estão trazendo impacto, porque a chama está acesa, mas tem um cesto em cima.
Não faz sentido. Né? Agora, eu quero chamar a sua atenção essa manhã para uma coisa muito importante. O que Jesus veio fazer na Terra? Uma coisa muito interessante, a maioria das pessoas que chegam para ter uma experiência espiritual, que chegam na igreja, que chegam na célula, são pessoas cuja luz interior está apagada. Porque quando fala de luz aqui, não está falando apenas de algo espiritual. Um dos sentidos aqui é acender a sua alma. Acender o amor pela vida, a vontade de viver, a energia de vida. Queridos, em nome de Jesus, quando você se converte, Deus não acende apenas seu espírito, mas Ele acende a sua alma, a sua mente, as suas emoções. Porque é interessante, né? A Bíblia fala que Jesus não veio esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Muita gente chega na igreja, né? chega para Jesus como está quase morrendo. As pessoas às vezes estão tão sem força interior, sem ânimo, sem vitalidade. Na vida da maioria das pessoas, a chama se apagou há muito tempo. O desejo de viver. Nós somos hoje o 8º país do mundo com o maior número de pessoas deprimidas. Pessoas deprimidas são pessoas cuja alma se apagou por causa de dores, de frustrações, de tristezas. A alma está apagada. Mas a boa nova do Evangelho é que Jesus veio acender a alma das pessoas de novo. E é essa mensagem que nós estamos levando esses dias. Não é apenas uma experiência espiritual. Deus vai restaurar a sua vida por completo. Quero dar um exemplo bem claro. Pensa numa criança saudável. Uma criança de 4, 5, 6, 7 anos. Pensa numa criança. Como que é essa criança? Cheia de vida, de energia, de curiosidade, de perguntas, de energia, sobe e desce a escada e vai e mexe. Quem tem filho pequeno ou neto sabe disso. E a energia, isso é a vida. Uma criança saudável é inquieta, curiosa, criativa, cheia de energia, cheia de ânimo. Pode brincar o dia inteiro e se tiver que sair à noite, ainda sai e depois dorme e no outro dia acorda na mesma vibe. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Deus não quer pessoas cansadas, esgotadas. Mas é o que acontece. À medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo tantas frustrações, tantos problemas, tantas decepções, tantas marcas, tantos problemas familiares, que ela chega na vida adulta com a chama apagada. Chega na vida adulta sem vontade de estudar, sem criatividade, sem vontade de trabalhar. Por quê? Porque a chama da alma se apagou. E sabe o que acontece na nossa sociedade hoje? As pessoas, por causa dessa alma apagada, dessa chama apagada, elas precisam de remédios, de drogas, de álcool, de vícios. Para amenizar a dor da alma apagada. Mas, gente, que notícia maravilhosa. Quando Jesus entra na sua vida, Ele vai acender a chama da sua alma. Ele quer devolver a você a alegria de viver. Aí você entende porque que Jesus falou assim: se você se converter e não se tornar como uma criança, você não vai experimentar o reino de Deus. Deus não quer que você seja imaturo, não é isso. Mas Ele quer que a vida da criança ressurja em você. Que você seja uma pessoa animada, cheia de vida, de vitalidade, de ânimo. E é muito interessante porque existem vários tipos de morte.
Nós só temos medo da morte física, mas tem muita gente que é um morto-vivo. A morte física não é a maior perda da vida, a maior perda é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Quantas pessoas andam por essa vida como moribundos? Até o corpo. Quando você sair daqui hoje, por favor, faça assim, tá? Porque se você está sem vida, sabe, a gravidade começa a te puxar. Daqui a pouco você está assim, ó. Por que as pessoas se encurvam? Porque não tem vida. E essa morte emocional, essa morte interior, ela se caracteriza por pessimismo, desesperança, autopiedade. Pessoas rancorosas, pessoas irritadas, pessoas mal-humoradas. Estão sem vida. E olha que coisa interessante como isso é sério. Tem um médico que trabalha só com doenças graves, e ele escreveu o seguinte: de 70% a 80% das pessoas que adoecem têm antecedentes da perda da vitalidade e da esperança. Antes de você ficar doente fisicamente, você fica sem vida. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa te visitar, te fortalecer e te dar uma infusão de vida. E você vai dizer, não, eu vou viver cheio de vitalidade, porque essa é uma promessa de Deus. Um outro escritor disse assim, a doença é o fogo interior que se apagou. É o fogo interior apagado. Escuta bem, quando Jesus te chama, Ele entra na sua vida, Ele acende uma candeia e deixa eu te falar, você só vai encontrar alegria e força quando você estiver profundamente envolvido com o seu chamado e com o seu propósito. Muitas pessoas pensam que ir para a igreja, ter uma experiência com Jesus, maravilha, agora eu vou para o céu. Amém, vai mesmo, eu também vou. Mas e a vida aqui na terra? Como é que você vai viver? Como é que você vai viver aqui na terra enquanto Deus te deixar aqui? Você precisa fazer uma escolha. Ou você vai ser um morto-vivo, ou você vai ser uma candeia que ilumina. De acordo com os seus dons, com o seu chamado. Interessante, né? Que o profeta Isaías profetizou muitos 1000 anos antes. Isaías 42 diz assim, ele virá e não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que já está fraca. Então, o que nós estamos fazendo esses dias, levando a mensagem do Evangelho, e nós estamos fazendo isso, né? A Sara Nossa Terra faz isso, várias outras igrejas fazem isso, é dizer para as pessoas, você foi chamado para viver ardendo. Você foi chamado para que essa candeia que Deus acende de você seja cada vez mais forte. A cana quebrada é muito interessante, né? O que é cana quebrada? Era um costume em Israel, as crianças, na beira dos rios de Israel, tinha caniços, chamados de cana. E você cortava aquilo e você soprava e fazia flauta. As crianças brincavam disso. Depois que a flauta não tocava mais, eles quebravam a cana e jogavam à beira do rio. Ou seja, não tem mais valor. E a nossa mensagem para esse mundo é, você pode estar quebrado, mas você vai ser restaurado. Ele não vai esmagar a cana quebrada, porque o que o pessoal fazia era, as pessoas passavam à beira do rio e iam pisando na cana quebrada. Meu Deus, é assim que a sociedade faz com as pessoas quebradas e feridas. Quando não tem mais valor.
Você não serve para nada, você está aí, né? Você não tem nenhuma importância para nós. Sabe o que Jesus veio fazer? Restaurar a dignidade humana de cada pessoa desta terra. Por isso que o Evangelho é tão poderoso, que ele pega uma pessoa quebrada, ferida e transforma num líder. Quantas candeias que estão acesas no Brasil hoje, iluminando, quantos líderes, e eu vi muitos deles, chegaram quebrados. Eu acompanhei a conversão do Bispo Cirino. O Bispo Cirino parecia um animal. Ele tinha um cabelo desse tamanho, parecia um leão. Com cara feia, assim, andava igual, sabe, com chinelo, os pés sujos. Era uma coisa horrorosa. Choricandaravai. O Evangelho entrou naquela vida. E transformou aquele homem numa candeia que ilumina o Brasil hoje, meu Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Pessoas quebradas, pessoas feridas, canas quebradas, pavio que fumega. Sabe o que é o pavio que fumega? A lamparina mais rústica é uma vasilha de azeite, olha que simbologia, uma vasilha de azeite com um pavio, obrigada, com um pavio de algodão enrolado, que é colocado dentro do azeite, acende a chama e ele ilumina. O azeite é a presença de Deus na sua vida, a unção, quando você está conectado, quando você está ligado ao corpo de Cristo, quando você está comprometido com o seu propósito, não falta azeite. Porque muitas pessoas, quando chegam, ou muitas que ainda estão na igreja, é como o pavio que fumega. Que ela faz assim, está ali, ai, como é que está a vida? Ai, levando. Ai, como é que está? Ai, estou dando, ai, sabe? Ah, estou levando. Não, você não foi feito para levar, você foi para viver. Viver, amém? Acordar de manhã e ter ânimo, queridos, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Não aceite uma vida mais ou menos. Quando você acordar pela manhã, já pega o seu pavio e enche o óleo, ora e lê a palavra, e se enche de Deus e coloca um louvor. Sabe o que vai acontecer com você? A chama acende. Então essa cana quebrada, esse pavio que fumega, essas lamparinas, interessante que tem duas coisas que acendem a chama na vida de uma pessoa. Experiência espiritual, novo nascimento, comunhão com o Espírito Santo. E sabe o quê? Pessoas. Nós precisamos de pessoas. A candeia da sua vida se acende novamente por essa experiência maravilhosa com Jesus e quando encontramos outros seres humanos que nos amam, acolhem e inspiram. Por isso a função da igreja. Querido, você não vem à igreja apenas porque você vai ter, legal, cantar, adorar. Você vem, sabe por quê? Porque aqui tem pessoas que olham nos seus olhos e dizem, você é amado por Deus, nós amamos você, nós queremos ver você crescer. Quando alguém te desafia, prega, lidera, vai abrir uma célula. Sabe o que nós estamos falando? Acende a chama, você pode, tudo que disseram contra você não é verdade. Quando alguém diz que você não tinha valor, que você não ia dar para nada, a igreja se levanta e diz, você tem muito valor, e Deus vai fazer uma história maravilhosa com a sua vida. Então a mensagem que eu quero deixar essa manhã é que Jesus veio para restituir a sua paixão pela vida. Eu estava pensando, orando, preparando essa palavra e eu me lembrei. Eu falei, meu Deus, como eu cheguei
por o Evangelho. Quando pregaram o Evangelho para mim, eu era uma pessoa completamente desiludida. Uma pessoa triste, uma pessoa sem força, sem ânimo. Eu achava assim, nossa, essa vida precisa passar logo para terminar logo. A minha chama já tinha se apagado há muito tempo. Eu tinha dores no estômago horríveis, de tanto estresse, de tanto problema, né, problema familiar, dificuldades e conflitos e perdas. Mas uma bomba estourou dentro de mim. Chore candarabara. E essa bomba que estoura quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa. Quando pregaram o Evangelho e eu aceitei, algo começou a se mover dentro de mim. E eu não era mais aquela pessoa fraca, insegura, medrosa, sem esperança. Eu me tornei uma pessoa viva. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você essa manhã. Você que está em casa, o poder do Evangelho é para ativar você, para fazer você ser intenso, maravilhoso. Amém? Cheio de vida. Até os tímidos vão falar mais. Até os inseguros vão se expor. Você vai pegar um microfone. Você vai ser alguém que vai iluminar de acordo com seus talentos e seus dons. Que coisa maravilhosa. Todos nós que somos hoje, né, que somos a geração mais velha da Sara Nossa Terra, todos nós temos uma história de termos chegado no Evangelho fragilizados, quebrados, feridos. Chore candarabara xandarabai. E o Evangelho entrou e transformou. Esses dias alguém me perguntou: como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu estava atendendo. Ela falou: você estava na live ontem, você estava dando aula semana passada. Eu falei: porque eu sou viva, eu tenho vida, eu tenho muita vida. Amém? Eu tenho muita vida. Eu não me canso, eu não me canso. Outra boa notícia que eu quero te dar: se você está cansado, você precisa encher a sua vasilha de óleo de novo. E você, porque a promessa de Deus é vida. Quando fala vida em abundância, não é uma metáfora, não. Vida em abundância é uma vida muito abundante, cheia, cheia de ânimo, de vitalidade. Quando a chama interior de uma pessoa está apagada, ela não tem motivação. Ela precisa ser motivada de fora. Uma pessoa viva tem automotivação. Eu trabalho porque eu gosto. Eu me levanto porque eu gosto. Eu malho porque eu gosto. Eu sou automotivada. Essa é a unção que Deus tem para a sua vida. Se você está sem motivação, não culpe as pessoas. Não culpe seu marido, sua esposa, a igreja. A questão é você. Deixa o Espírito acender a sua alma de novo. Uma pessoa sem chama interior, ela é dormente. É uma pessoa irritada. Se irrita facilmente, tudo irrita. Já viu aquelas pessoas que a gente fala assim, tem que pisar em ovos, porque se qualquer coisinha que falar, explode. Falta vida. Uma pessoa sem vida, ela é desconfiada. Não confie em ninguém. Querido, você foi chamado para confiar, para estar junto, para viver e para ser decepcionado, ser frustrado. Não tem problema não. No outro dia eu levanto e vou de novo. Vou continuar amando as pessoas. As pessoas fazem isso que você faz e daí? Ninguém vai roubar a minha vida. Uma pessoa cuja chama está apagada, não sabe rir. Tudo é pesado, tudo é difícil. E por último, vive cansado. Quero chamar a sua atenção essa manhã. Se você vive cansado, deixa eu te falar. Olha aqui, o cansaço saudável sabe qual é?
Você trabalha, trabalha, trabalha. Chega à noite, dorme suas 6, 7 horas, 8 horas, sei lá qual é o seu ritmo, e quando você acorda, você está descansado. Se você vive cansado, você tem que prestar atenção nisso. Talvez você não está gastando tempo suficiente para se reabastecer, para botar a sua candeia no óleo. Você não gasta tempo para ser refrigerado. Tão interessante, né? Como é que a Bíblia vai explicando para a gente. Né? Eu estava lendo um autor, ele diz o seguinte, que a parábola do samaritano é às vezes muito mal interpretada. Ele fala que a pessoa que está caída é o mundo, são as pessoas do mundo, sem Jesus. E que o samaritano é a igreja, porque é a igreja dos gentios. O samaritano era um gentio. A igreja, sabe o que a igreja está fazendo hoje, queridos, no meio dessa pandemia? Indo atrás das pessoas caídas na rua, que estão sofrendo, que estão feridas. E ele fala, a hospedaria é a igreja. Chore. A gente leva a pessoa para lá. E a gente unge essa pessoa com quê? Vinho e azeite. Aqui está escrito. O vinho na Bíblia representa a alegria de viver. E se eu te falar, não tem nada nesse mundo, nem um filme na Netflix, nem uma viagem, nem uma champanhe, brute, rosé, maravilhosa, vai encher seu coração. Tudo é passageiro. Mas o óleo da alegria que o Espírito Santo ministra sobre a sua vida é o melhor vinho que tem. E o óleo da unção, que desce quando você fecha seus olhos, você ora, você ouve um louvor. E ele fala o seguinte, Jesus passou, colocou o homem na hospedaria e falou, olha, cuida dele, se precisar de mais alguma coisa, na volta eu pago. Cuida das pessoas, se você precisar de alguma coisa, Jesus vai te ajudar, tá? Peça para ele. Ele foi e falou, olha, cuida aí. Se precisar de alguma coisa, na volta, eu te dou. Você não vai ficar sem receber a sua recompensa quando você serve a Deus. Quando eu voltar, eu vou te pagar. Quando você oferta, quando a gente manda moeda para a África, quando a gente ajuda pessoas, não tenha dúvida. Quando você precisar, Ele vai aparecer. Então, quando Salmo 19 fala assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A alma. Suas emoções, a sua mente saudável. Amém, queridos? Nada, você não vai ter Alzheimer, você não vai ter doenças da cabeça, sabe por quê? Por causa da unção, da presença, do amor de Deus que vai te renovar. Você ativo, você lendo, você servindo a Deus, não tem tempo para ficar doente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O Salmo 23 diz assim, refrigera a minha alma. A palavra refrigerar aqui é SHUV, chuve, que significa restaurando. Deus vai restaurando a sua vida. Amém? Vai restaurando a sua vida. O significado é voltar ao Éden. Voltar à criação original. Sabe o que Deus faz com você quando você permanece? E você fica firme na igreja, você cresce, você aprende, você estuda e você aprende. Sabe o que Ele vai fazendo? Ele vai restaurando
Quanto mais tempo na igreja, melhor você fica. Quanto mais tempo na presença de Deus, os anos não vão tirar a vida de você. Os anos vão acrescentar vida, vão acrescentar vitalidade, amém? Até o fim, na velhice darão ainda frutos. Quanto mais você caminha com Deus, mais vida você vai recebendo. Que coisa, hein? Impressionante. E o verso 5 do Salmo 23, numa versão especial, o verso 5 fala assim: Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Então, quando Jesus entra na sua vida, quando você for fazer paz no lar, conta isso para as pessoas. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está recebendo infusão de vida que vai te animar, que te dá força, que vai remover a tristeza, que vai remover o desânimo, que vai remover a desesperança. Não é apenas uma experiência espiritual. Nós vamos contar isso para as pessoas. Você não vai apenas nascer de novo no Espírito, mas você vai receber vida para cumprir seu propósito. Deus colocou dentro de você algum dom e algum talento que está enterrado. E a igreja vai fazer esse talento florescer. É para isso que nós estamos aqui. E essa última coisa que eu quero falar. A paixão, a chama é comparada à paixão, né? O Francisco fala muito sobre paixão. Muitas pessoas associaram essa palavra paixão, a paixão de Cristo, como se fosse assim, o sofrimento de Cristo. Não é verdade. Sabe qual foi a paixão de Cristo? Cumprir seu propósito. Ele era tão apaixonado, ele estava tão cheio da consciência da presença de Deus, que a paixão foi: eu vou morrer pela minha paixão. Minha paixão é fazer a vontade de Deus. Nada o deteve, nada, nem traição. Querido, deixa eu te falar, se você entender, se você tiver uma revelação do que Deus te chamou para fazer, nada nesse mundo, nem traição, nem decepção, nem falência, nada vai parar você. Nada parou Jesus, sabe por quê? Ele falou: eu tenho uma paixão, cumprir a vontade de Deus na minha vida. E nessa manhã eu quero ministrar sobre a sua vida, que o Espírito Santo ilumine você, que você se levante, que você possa viver como o Salmo diz: levante e brilhe. Não tem sentido. O que Deus te chamou para fazer? Quanto mais você fizer, mais luz você vai ter. Quanto mais você se envolver com o seu chamado. Eu conheço algumas pessoas, várias, né? Que chegaram na igreja, que eu acompanhei, que eram pessoas ansiosas, depressivas, desanimadas, irritadas, mal-humoradas, e que hoje são uma candeia iluminando a vida de outras pessoas. Isso é o projeto de Deus. A igreja está para isso, para te estimular, para dizer: você pode falar, você pode ensinar, você pode ajudar, você pode ser útil. E os estudiosos dizem que a junção da paixão com o propósito produz alegria. A paixão, essa chama que Deus acende no nosso coração, conecta com o seu propósito. E vai produzir alegria de viver. É isso que o Francisco tem falado muito. Qual o sentido da vida? E eu quero que você saiba que nós e os bispos da Sara Nossa Terra somos pessoas que tivemos vidas destruídas, severamente machucadas, feridas. Nós deixamos que o Espírito Santo nos restaurasse e hoje nós estamos iluminando não só o Brasil, estamos iluminando o mundo, estamos iluminando as Américas, e Deus te chamou para fazer parte desse projeto conosco. Eu fico muito triste de ver quantas pessoas, o pessoal do louvor pode vir, tiveram a chama acesa, a candeia acesa um dia, mas elas pegaram o cesto e puseram em cima.
A fé está lá pequenininha. Mas chegou a hora de tirar o cesto. E o Espírito Santo vai soprar. Não aceite viver uma vidinha, mais ou menos. Ser um morto vivo. Eu espero que essa manhã o Espírito Santo estimule você. Eu quero vida, eu quero ser animado, eu quero ser como uma criança. Jesus falou, vira uma criança no reino de Deus. Sabe o que significa isso? Curioso, que pede, que fala, pai, me explica. Gente, eu ainda tinha uma palavra inteira para pregar aqui, vou ter que ficar para outra vez. Você entendeu? Impressionante. Eu vou enveredar agora por aquele versículo que diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que coisa maravilhosa. É um processo de uma vida. Um processo de uma vida inteira. A nossa alegria, né? Minha e do Francisco hoje é ver nossas filhas. Meu Deus. Servindo a outros. Meu Deus. Que alegria da nossa vida de ver que nós trouxemos impacto a muitas pessoas. Que alegria. Uma alegria que ninguém pode roubar. Deixa o Espírito Santo acender a chama. Se você está como um pavio que fumega, ele vai soprar, vai acender. Se você está sem força interior, você vai receber força na comunhão, na sua célula, no seu discipulado. Alguém que olha nos seus olhos, alguém que estende a mão. Não se iluda, sozinho você não vai. Você precisa de alguém, de pessoas que acreditam, que amam você, que te conhecem profundamente. Que na hora da dor estão juntos. Eu escutei uma história esses dias atrás que me impactou muito. Eu tenho um cliente que trabalha com o Ministério de Israel. Ele vive em Israel e nos Estados Unidos. E ele me contou o seguinte, que no aniversário de Israel, da criação do Estado de Israel, eles fazem um ritual. Um dia anterior da festa, começa o Shabá, né, o dia para eles começa no final do dia. Eles passam 24 horas chorando. Eles passam 24 horas chorando por quanto custou, quantas pessoas morreram para que o Estado de Israel existisse. Eles choram, lamentam, rasgam as vestes. 24 horas. E eles falam o seguinte, o país é tão pequeno que cada família conhece pelo menos um soldado que morreu. Então eles não esquecem da dor. 24 horas depois, eles vão para a rua e dançam, e celebram, e festejam. Por que eu estou te falando isso? Porque há momentos da sua vida de dor. E tem hora que é hora de chorar. E você não pode guardar essa tristeza para você. Não fique calado. Não fique quietinho. Não fique em casa isolado. Aparece, fala, pede ajuda, pede oração. Porque vai chegar a hora de cantar e de celebrar. Mas essa é a dinâmica da vida. Viver uma vida intensa não significa que você vai ter uma vida tranquila. Não, mas você vai ter vida. Se tiver que chorar, você chora. Chora com vontade. Mas depois você também se alegra. Ou seja, eles não permitem que a tristeza os domine. Eles não permitem que a dor os destrua. Eles choram e lamentam.
e depois eles se levantam e celebram. É assim que Deus quer que você viva. Há tempo de chorar, chora. Há tempo de sentir dor, sinta. Mas depois, você se alegra. A candeia que é acesa dentro de você é a vida da sua alma, da sua mente, suas emoções saradas. A igreja está aqui para isso. Aquilo que machucou você, que destruiu você, vai sendo tirado, vai sendo curado. O que eu ia falar para encerrar é isso. A vereda do justo é como a luz da aurora. Deixa eu te falar, se tem alguma área da sua vida que não está funcionando, é porque falta luz. Mas a promessa de Deus é que Ele vai trazer luz. Tem um salmo que diz: o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Se tem alguma treva significa falta de conhecimento. Tem alguma coisa que eu não entendo. Por que minha vida não rompe dessa área? Busca luz, a luz vem, amém? Deus vai trazer luz e vai te dizer por quê. Por que as coisas não estão fluindo na sua vida? Haja luz. A vereda do justo, fala assim comigo: o meu caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ah, que maravilha. Eu quero orar agora, ministrar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai te visitar. Chorando arabarca. Você que está em casa, você que está aqui, recebe essa infusão de vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigada porque Jesus veio para restaurar a cana quebrada e o pavio que fumega. Senhor, e nesta manhã, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, que a Tua graça, Teu amor e Tua presença esteja visitando cada pessoa agora. Esteja fortalecendo por dentro. Esteja devolvendo vida onde há morte. Esteja devolvendo ânimo onde há desânimo. E, Senhor, é que a Tua palavra, que refrigera, que revigora, esteja atuando nas nossas vidas nesses dias. Acende a nossa candeia. Põe a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, acende a minha candeia. Mais e mais. Mais e mais acende. Mais e mais acende. Me dá revelação dos meus dons, do meu chamado. Daquilo que o Senhor, a marca que o Senhor quer que eu deixe nessa terra. Eu quero viver intensamente. Eu quero vida. Chega de ser morno. Que esta vida possa crescer dentro de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos essa chama que arde todos os dias e que não se apaga, em nome de Jesus. Pai, nós queremos que a nossa candeia esteja cheia do azeite, cheia, lotada do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica de pé, por favor. Eu queria dar um recado aqui, que nós estamos fazendo um recado bem natural, né? Para ser sincero, bem físico.
nós estamos fazendo o banheiro das mulheres, reformando e terminando. Só que as mulheres não apareceram até agora para nos ajudar. Mulheres, tem mulher aqui? Tem mulher aqui? Então eu vou pedir, homens, por favor, me ajudem. Por favor, ajudem, homens, ajudem a terminar esse banheiro das mulheres. Se você quiser fazer um depósito numa daquelas contas que nós temos, se você botar 50 centavos, nós sabemos que a sua oferta é uma oferta para o banheiro das mulheres, tá bom? Que nós queremos, já estamos fazendo o drywall todo lá, já estamos fazendo o teto, eu creio que... E nós precisamos enfrentar as contas, os boletos que estão chegando, tá bom? Então eu queria fazer um desafio a todas as mulheres. E nesse final de semana, sábado pela manhã, nós temos a nossa conferência de homens em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor nos dá uma direção. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado uma direção. Pai, obrigado porque o Senhor não tem nos abandonado. Nós somos aqueles que temos direção. A direção nos livra das armadilhas, a direção nos livra da apatia, da tristeza. A direção nos dá vida e nos faz conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. A nossa vida tem cor, a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem alegria, tem novidade. Obrigado por isso. E agora eu quero orar pelos nossos irmãos. O seu Roberto, que mora lá no meu prédio, eu quero orar pelo Javier, eu quero orar pelo Lúcio, pela Beth, pela Andréia, que estão se recuperando em nome do Senhor Jesus. O Paulo, que já está em casa, glória a Deus, aleluia. Paulo Costa, que já está em casa, que isso é um motivo de grande alegria para nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver nossos queridos todos aqui, Senhor, fortes, fortalecidos, animados e cheios da Tua unção e da Tua graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração, porque paz é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo teu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te convido hoje à noite, a nossa pregação aqui às 19 horas, eu vou estar pregando sobre esse assunto, luz na escuridão. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Tudo vai se mover.